Todo mundo sabe hoje que o Lula conseguiu o que ele tanto queria, o que ele tanto vinha trabalhando durante um ano, que é o tarifaço em cima do Brasil para poder usar isso como uma bandeira de soberania e de que ele verdadeiramente defende o Brasil e a direita e o bolsonarismo não. Só que eu acho que esse tiro vai sair pela culatra e eu vou te explicar por quê. Primeiro que não é apenas o Lula o culpado, tem uma outra pessoa que também é igualmente responsável por esse tarifaço e eu vou te falar ao longo do vídeo, então aguenta aí. O Marco Rubio e as instituições responsáveis pelo tarifaço no Brasil não só anunciaram que o tarifaço ia acontecer, vai acontecer, tá oficial, mas indicaram o responsável. Lula não contava com isso. Lula não contava que o Marco Rubio fosse fazer isso aqui, ó. Hoje o presidente Trump determinou que a USTR, né, a Trading, impõe uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e essas tarifas são preço por isso. Basicamente, o que o Marco Rubio está falando? Olha, meus amigos, o Lula fez o L, não veio negociar, tentou sim cavar essas tarifas porque via nisso um ganho eleitoral. Está confirmado. Lula está destruindo o Brasil, empobrecendo a nossa nação, porque ele acha que dessa forma ele tem uma bandeira eleitoreira agora nos próximos 80 dias. Mas vamos lá. Um dos motivos também que fez com que os Estados Unidos decidissem tomar essa decisão. Tá aqui, ó, United States Trading Representatives, que é a entidade responsável pela tarifaço. Comércio digital. Tribunais brasileiros emitiram ordens secretas dirigindo empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo X, Meta, Google, a remover certos conteúdos políticos, suspender contas pertencentes a residentes nos Estados Unidos e proibir as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários de perfis. Para reforçar o cumprimento, tribunais brasileiros também submeteram empresas de tecnologia dos Estados Unidos a multas diárias por não conformidade ou exigiram que elas cessassem a operação no Brasil. Quem que fez isso? Quem foi a pessoa responsável a achar que é o juiz do mundo inteiro e mandar ordem para os Estados Unidos, para empresas americanas, em território americano, sem passar pelo devido processo legal? Quem foi? Alexandre de esse mesmo, tá vendo? Você é um cara que entende política, você é uma pessoa que entende política, mas a situação é tão triste que até mesmo a imprensa entendeu o recado. Escuta isso aqui. Vai parecer contraditório, mas se há alguém que pode comemorar o tarifaço, é o presidente Lula. Virou um ativo eleitoral relevante para a campanha dele à reeleição. Um último destaque, Caio, dessa chamada com Jameson Greer, no momento em que ele é questionado sobre as negociações com o governo brasileiro. Ele indica que nesse ano de negociação junto ao governo brasileiro, não viu o governo brasileiro receptivo a essas negociações. Ele indica que só viu o governo de fato mais engajado, o governo brasileiro mais engajado nessas negociações nas últimas 6 semanas. Para o recado do Brasil, eu acho que o pior é esse, é dizer que tudo bem a gente não negociar com os Estados Unidos. Talvez isso reforce, né, Lorival, essa ideia dos Estados Unidos, que o Jameson Greer disse aos ministros brasileiros na reunião de ontem, de que ele sente que falta um empenho do Brasil. Falta um empenho do Brasil? Acho que se você comparar com todos os outros parceiros comerciais, né, é evidente a diferença, né? Quer dizer, você tem... Ou seja, o Brasil não foi defender, o governo brasileiro não foi defender o interesse dos brasileiros. Mas calma, vamos ver aqui. As investigações mostraram exatamente isso. As investigações da seção 301. Os resultados dessa investigação revelaram que tribunais brasileiros adotaram, sim, medidas no campo do comércio digital que constituem, segundo ele, uma barreira comercial injusta. Por exemplo, tribunais brasileiros emitiram ordens silenciosas determinando que empresas de tecnologia daqui dos Estados Unidos removessem determinados conteúdos políticos e até mesmo contas pertencentes a um presidente, além de proibirem as plataformas de divulgarem essas ordens aos proprietários desses perfis. Que foram as decisões do Alexandre de Moraes quando ele manda derrubar centenas, milhares de contas sem explicar o porquê, nas eleições de 2022. E agora sofremos todos nós as consequências por conta de 2 pessoas. Lula, que quer o tarifaço para usar isso de forma eleitoreira, e vai conseguir, porque o petista mesmo não entende nada, e o Alexandre de Moraes,
que transformou o Brasil numa espécie de ditadura cheio de censura, e os Estados Unidos estão falando, olha, não tem como eu deixar, né? Não tem como você atacar empresas americanas porque tem um doido querendo censurar todo mundo. E impor cada vez mais tarifas. E, para terminar, tem mais algumas explicações. Aqui ele fala, por exemplo, um impressionante 91% de desmatamento na Amazônia foi colheita ilegal entre 2023 e 2024, produtos de madeira, ordem ilegal, Peraí. Lembra que a gente via aquelas notícias de que estava batendo recorde de desmatamento? Tava mesmo. E esse recorde de desmatamento era extração ilegal de madeira na Amazônia. Opa, aqui, ó. Extração ilegal de madeira na Amazônia. E que o governo, né, estava ajudando nisso daí. E aí vem a censura, fala também sobre... Aqui, ó. Fala também sobre tarifas injustas e preferenciais... essa aqui da corrupção é maravilhosa. Só para terminar, só para concluir agora, olha isso aqui. A propriedade intelectual, cadê a... Aqui. Cadê a tradução desse negócio aqui? Tarifa... Não, já foi esse aqui. É esse aqui que eu quero mostrar. Aplicação da lei anticorrupção. A corrupção no Brasil não é novidade, mas com suas ações recentes, o Brasil se distanciou ainda mais das normas globais relacionadas ao combate ao suborno e à corrupção. No último, aqui é Dias Toffoli contribuindo, tá? O Brasil obteve mais de apenas 35 dos 100 pontos de índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional, dado o envolvimento de empresas brasileiras em alguns dos maiores casos de corrupção do mundo na última década. A OCDE expressou preocupação sobre a incapacidade do Brasil de alcançar um nível sustentável de aplicação da lei contra o suborno estrangeiro, consistente com seu perfil econômico. Basta. Precisa de mais alguma coisa para você entender de quem é a culpa desse tarifaço? E te falo mais. Lula vai inventar retaliação para dar uma de bonzão que enfrenta o Donald Trump, mas quem vai pagar o preço por isso são os brasileiros, são nós brasileiros. Tudo porque ele percebeu que há uma brecha ali, uma possibilidade de aproveitar essas tarifas de forma eleitoreira. O que o Lula mais quer, e o Brasil precisa ouvir isso, é que essa tarifa aumente. Curiosamente, China está colocando tarifa em cima da carne do Brasil, que pode chegar a 67%, ninguém fala nada. União Europeia colocando tarifa sobre a carne brasileira também, ninguém fala nada. Agora o povo está falando só do tarifaço do Donald Trump, que ele deu um ano para o Brasil defender e o governo Lula não foi fazer a defesa. O governo Lula cavou esse tarifaço. Essa é a nossa missão agora, explicar para o Brasil que o responsável pelo tarifaço é o Lula. Como ele é o responsável pelo aumento do preço dos produtos do supermercado, aumento do preço da gasolina, aumento do preço do custo de vida, aumenta a criminalidade. E quando ele foi nos Estados Unidos, não foi para defender contra o tarifaço, não. Foi para defender PCC e Comando Vermelho. Para que eles não fossem considerados grupos terroristas. Esse é o presidente do Brasil. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.